Oi, pessoal. Um minutinho para as 16 horas. Então, comecei um minutinho antes para dar tempo do pessoal ir entrando. Que às 16 horas em ponto a gente faz, que é agora, fazer a nossa prece de abertura. Mestre Jesus, nós rogamos a tua intercessão para que, de alguma sorte, todas as dificuldades de cada uma das pessoas que estão hoje em aflição possam se resolver. Mas antes de tudo e acima de tudo, nós nos submetemos aos desígnios divinos e nós rogamos que seja feita a tua vontade acima da nossa. Que assim seja. Oi, Debbie. Tudo bem? Bom. Oi, Beth, amada. Bom, nós vamos então iniciar hoje o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Bem-aventurados que são dóceis e pacíficos. Nesse capítulo, nós temos os itens injúrias e violências, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e cólera. Nós vamos iniciar hoje, então, pelo item 1, obviamente, né? Injúrias e violências. Oi, Alzi. Se vocês leram, tá? Esse item hoje, tá? Vai do item 1 ao 5º, esse primeiro texto. Então, vocês podem ir fazendo as interações, ok? Oi, Dani, amore. Tá certo? Então, eles iniciam, tá? Porque esse bem-aventurados são dóceis e pacíficos é um fragmento do Sermão da Montanha. Tá? O Sermão da Montanha, ele é tão importante, ele foi um legado tão importante para a história da humanidade que contam que Gandhi estava, na época em que a Índia estava sob domínio, né, inglês, ele viu um dos soldados com uma Bíblia, carregando uma Bíblia debaixo do braço, e ele pediu para olhar. E quando ele abriu, ele se deparou com o Sermão da Montanha. E quando ele leu, ele disse que ficou apaixonado por esse personagem Jesus, né? Pelo teor da mensagem, porque o Sermão da Montanha realmente ele é um bálsamo, ele refrigera a alma em vários aspectos, né? E esse bem-aventurados, dóceis e pacíficos, gente, como as coisas vêm assim a calhar, né? A gente às vezes acha que não que o plano espiritual não mexe os pauzinhos ali, mas mexe, né? A gente sabe que mexe. Então, por que é tão importante? Vejam o item 1, o que é que está dizendo ali. Bem-aventurados os dóceis, os que são dóceis, porque possuirão a terra. Vejam bem. Os dóceis possuirão a terra. Então hoje a gente está vendo essa situação aí em que parece assim que a lei da violência, a lei do mais forte é a que reina, é a que impera, né? Mas é importante que nós entendamos que o que decorre, tudo que acontece, oi Vandinha, tudo que acontece no planeta faz parte faz parte do nosso balaio de provas que nós precisamos, né, destrinchar. Então, o que eles nos asseguram nessa primeira frase, tá? Que a Terra, o planeta Terra, não pertence aos violentos. Não pertence. Então, aqui eles estão assegurando que os dóceis são os que herdarão a Terra. Então, isso pra gente já tem que ir servindo como um alerta, porque quantas vezes nós somos convocados, né, a reagir de forma violenta em relação a uma série de situações.
Nós somos testados o tempo todo, tá? E às vezes esses testes vêm na hora que a gente menos espera. Então imaginem, a nossa postura diante da provocação, a nossa postura diante da agressão, a nossa postura diante daqueles que procuram nos atingir na nossa dignidade. Oi, Eneiva, é muito importante, tá? Porque é nesse momento em que a verdadeira triagem está sendo feita. Então ali eles estão assegurando, Jesus assegurou, são palavras de Jesus. Não é qualquer pessoa que falou isso, é palavras de Jesus, que os dóceis herdarão a terra. É como se ele estivesse dizendo assim, pessoal, eu sei que vocês são um pavio meio curto, eu sei que vocês são meio queimados, mas os dóceis é que herdarão a terra. Então vocês vão começando já a se adequar, vão começando a se amaciar, vão começando a se suavizar, para que a coisa flua, para que vocês consigam herdar a terra. Porque é isso, porque imaginem que existe uma programação, tá, para o planeta, como existe uma programação para cada um de nós, para tudo, para o universo inteiro, existe uma programação para o nosso planeta. E dentro dessa programação, perfil psicológico para continuarem reencarnando no planeta, essas criaturas, quando desencarnarem, elas não reencarnam mais aqui. Elas vão reencarnar num outro local compatível com o seu procedimento. Então, a Terra será destinada, tá, doravante, aos espíritos dóceis. Veja bem, eles vão falar ali nesse texto, se vocês leram, né? Espero que sim, que vocês são boas meninas, né? Mas ali eles dizem que não quer dizer que você vai abrir mão de tudo que é material, você vai sair, doa tudo que é seu. Não, não é isso. Calma aí. Eles estão dizendo que a gente precisa da matéria. Nós precisamos para poder viver, porque nós vivemos no mundo material. Então, se nós vivemos no mundo material, nós obviamente precisamos da matéria, tá? Então, eles dizem inclusive ali no item 2, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, veja só, todo mundo é filho de Deus. Os que não são pacíficos também são filhos de Deus. Então, não tem esse negócio de, um é mais filho de Deus que o outro, um é filho, o outro é enteado. Não, não é assim. Mas acontece que o filho de Deus é aquele que realmente faz a vontade do Pai, é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que já se adequou moralmente, psicologicamente, nas suas atitudes, nas suas posturas, ao que é o objetivo de certo? Então, eu estou recebendo umas mensagens de WhatsApp aqui, mas agora eu não posso responder o WhatsApp porque eu não estou com o computador ligado. Eu estou fazendo no celular a live, tá? Porque o meu microfone do computador, ele não é muito potente, tá? Então não adianta me mandar mensagem de WhatsApp agora, tá? Desculpem, tá? Então, eles dizem ali o seguinte, vejam só no que é que consiste esse treinamento. Esse treinamento, a gente vai ver que é um treinamento mesmo, tá? Por quê? Porque Deus sabe que nós somos imperfeitos, Ele conhece seus filhos. Nós ainda somos imperfeitos, nós ainda somos muito rebeldes, nós ainda somos muito reativos, Ele sabe disso. Mas aí ele diz assim, ouvisse o que foi dito aos antigos. Quer dizer, isso não vem de agora, tá? Não matarás, e quem quer que mate merecerá ser condenado no tribunal. Até aí tudo bem, né? A gente não vai matar ninguém, nós não somos mais do tipo que mata, já fomos, mas não somos mais, tá? Não somos do tipo que mata. Mas aí ele diz assim, isso já tá bom, né? Então aqui eles dizem assim, eu porém vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, merecerá ser condenado no tribunal. Então veja só, se você se encolerizar, ou seja, se você entrar em conflito de cólera, de raiva, de agressão, de ódio, você já fica ali, que esse tribunal
Deus tem um tribunal? Será que Deus tá lá com aquela peruca de, né, de cachinho, de toga, não sei o quê, né? Não, não existe esse tribunal. O tribunal a que ele se refere é o tribunal da consciência. Então, ali ele está dizendo que todos esses eventos em que a gente se encoleriza e que a gente parte para agressão, isso fica marcado, carimbado, lembra? No nosso perispírito. Essa marca fica ali, tá? Então, o tribunal é o tribunal da nossa consciência, nós não podemos esquecer disso. Aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, olha só, raca era uma expressão que eles usavam para dizer que a pessoa não valia nada. Oi, Celi, para dizer que a pessoa não valia nada, tá? Então, eles usavam esse tipo de expressão como uma reação, tá, a alguém. Então, passava uma pessoa que eles desprezavam, que eles não gostavam, eles falavam raca, escarravam de lado e virava a cara para a pessoa, tá? E então, essa expressão, ela também era utilizada para dizer que era uma pessoa baixo nível. E veja bem, a gente hoje, nós não fazemos mais isso. Ninguém faz mais, que não tiver pecado, né? Levanta a mão. Ainda bem que eu não tô vendo vocês. Então, o que acontece? Eles vão além, eles dizem, aquele que disser és louco, essas coisas, né? Ah, você é louco, você é louco, você é um doido, não vai atrás. O que eles estão colocando aqui? Será possível que nós vamos ser condenados porque... Oi, Jô, seja bem-vinda. Vamos ser condenados por a gente ter essas reações, né, de raiva, que a gente vai lá, descarrega, esbraveja. Não é isso. É que eles estão dizendo aqui que a terra, veja bem, existe uma lógica nisso aqui. A terra pertencerá aos dóceis. A terra pertencerá aos dóceis. A terra pertencerá aos pacíficos. Então nós precisamos nos educar para herdarmos a terra, tá? Então como é que nós vamos fazer esse treinamento? Como é que nós vamos efetivar essa educação dentro de nós? É nas pequenas coisas. Como é que nós vamos tolerar, sermos tolerantes nas grandes coisas, se nós não somos tolerantes nas pequenas? Então nós precisamos, tá, iniciar esse nosso treinamento, essa nossa educação, quanto antes possível. É uma educação moral, tá? Então ali eles dizem que com esta máxima, Jesus tornou a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. A paciência, sabe aquela paciência que tem? É lei. Aqui eles estão dizendo lei. Lei para quê? Lei para continuar reencarnando na Terra. Se nós queremos herdar a Terra, nós precisamos desenvolver essas virtudes em nós. É fácil? Claro que não, né? Se fosse fácil, nós não estávamos aqui mergulhados nesse ambiente material, envergando, carregando um corpo material, né? Onde esse corpo nos limita. Esse corpo é uma prisão, gente. O corpo físico é uma prisão, ele é uma prisão sem muros, mas ele é uma prisão. O planeta onde nós estamos, ele é uma prisão. Você consegue sair do planeta? Não consegue. Mesmo que você saia do corpo, você pode sair pelo desencarne, você pode sair desdobrar, você pode se concentrar, ter uma projeção, pode. Mas você não consegue sair do planeta. Não tem como. Nós estamos presos dentro do planeta. Por quê? Porque existem leis que nos limitam. Então, a liberdade, ela só é concedida aos espíritos
espíritos que estão evoluindo. Quanto mais você evolui na escala espírita ou espiritual, mais liberdade você tem. Então, os espíritos que vêm para nos ajudar, eles não moram aqui. Eles não vivem aqui no nosso orbe. Muitos deles vêm de orbes de outros planetas, de outros planos. Então, eles vêm para cá. Por que eles saem do planeta deles e chegam até aqui para nos ajudar? Eles têm essa liberdade porque eles são moralmente mais evoluídos. Deus permite dar essa liberdade a eles, entendeu? O passaporte deles permite que eles transitem nesses mundos, tá? Porque eles vêm com a intenção de auxiliar. Então essa evolução permite a eles essa liberdade. Um dia nós teremos essa liberdade, quando nós evoluirmos nesse ponto. Vocês imaginem, a gente na live passada falava do nosso protetor espiritual. Quanta coisa a gente faz que desafia o nosso protetor espiritual. Ele nos intui a fazer uma coisa certa, uma coisa boa. A gente tá a ponto de ter uma discussão com uma pessoa, ele fala assim, calma, te acalme. A gente fala assim, que... E a gente vai lá e envereda, entendeu? Então, ele, pela evolução moral dele, pela evolução espiritual dele, ele não se afasta de nós. Porque ele olha pra nós assim, ai, coitado, fazer o quê, né? Vou cuidar, vou continuar cuidando. Porque é o que se faz com uma criança rebelde. Essa é a situação. Agora, enquanto nós não conseguirmos desenvolver as virtudes que Jesus estipulou para este plano, nós não estamos falando aqui de perfeição absoluta não, tá? E não estamos falando de coisas que nós não conseguimos alcançar, porque se ele nos colocou isso como lei, é porque nós temos capacidade sim de desenvolver essas virtudes. Embora nós estejamos sendo testados o tempo todo. Então ele colocou como lei doçura, né? O que é ser dócil? É não ser agressivo. Moderação. O que é moderação? Moderação é bom senso, gente. É ter bom senso. E a pessoa pode dizer assim, não, pá. Às vezes a gente tem. Você começa lá, tá conversando, discutindo com uma pessoa na internet. Daqui a pouco você vai lá, escreve. Daqui a pouco você vai. Não, vai lá, apaga. Não. Melhor não. Isso é moderação. Não é o ideal é nem começar. Mas a gente já tem esse processo, a gente já faz essa revisão mental. O fato de nós estarmos numa era que propicia, que a tecnologia propicia, que a interação por escrito seja o grande boom, isso é muito bom de pensar no que eu tô fazendo. Eu escrevo ali no calor da raiva, daqui a pouco eu olho assim, não, mas melhor não, entendeu? Então isso já significa que já existe um sistema instalado dentro de nós que está fazendo com que a gente segure, que a gente se modere, certo? Então isso é importante, moderação, é achar o caminho do meio. Vamos resolver as coisas, mas vamos resolver de uma forma que não aumente o problema, que não aumente a agressividade do outro, que não, sabe, que não entorne o caldo ainda mais, né? A mansuetude. Ser manso, gente, não é o ser manso de ser bobo, não. A mansuetude, ela precisa ser usada com inteligência. É você saber o momento de interferir, é você saber o momento que você pode endurecer um pouco mais. O Dr. Sérgio Filipe de Oliveira conta uma história interessante, que Joana de Cusa, se não me engano, ela consultando Jesus, e ela dizia assim, o meu marido, ele é um cara irracível, ele é um cara agressivo, ele é um cara isso, ele é um cara aquilo, e eu tô pensando em largar, não sei o quê. Diz assim, olha, quando você estiver diante desse conflito, silencia. A princípio a gente pensa assim, pô, mas Jesus está pedindo pra gente ser covarde. Não, vou baixar a crista. Né? Não, Jesus, calma, ele diz assim, não. Silencia. Depois, passado esse momento em que a poeira baixa, em que a coisa já está mais calma, em que já está tudo mais tranquilo, aí você vai analisar
o verbo que você vai usar, a palavra que você vai usar, ou seja, as palavras, o discurso que você vai empregar a pessoa, que será mais firme ou mais conciliador, ou mais suave. Então, é como se ele tivesse assim, ó, na hora do conflito, não faz nada. Porque a raiva não é boa conselheira. O ódio não dá bom conselho para ninguém. O ódio não fortalece a ninguém. Então, se deixar contaminar por essas emoções de baixa vibração, é escancarar portas para influências que não torcem para o nosso sucesso. Então, é complicado isso. Nós temos que ter um cuidado, né, com isso aí, ok? E é o que Jesus nos coloca aqui, que a gente tem que ter essa atenção e esse treinamento constante. Aí o que Kardec dizia? Caracteriza-se o espírita pelo esforço diário em ser melhor do que o dia anterior. Então o espírita não é aquele que se torna perfeito para o outro, não é isso. O espírita é aquele que está todo dia naquele, sabendo que ainda não é perfeito, sabendo que é limitado, sabendo que ainda tem muito que se melhorar. Mas ele está nessa luta todos os dias e não desiste, não desiste. Mesmo que você avance pouco, mas avance sempre. Esse é o perfil do planeta de regeneração. Avançar sempre. Ali, que, como em qualquer outra circunstância, é evidente que a intenção agrava ou atenua a falta. Então, veja bem, se você precisa se envolver num conflito para defender uma pessoa que é mais fraca, se você precisa peitar uma situação de em benefício da coletividade, em benefício da maioria, se a sua intenção não é uma postura egoísta, se você está tendo essa visão macro da coisa, então isso tem um outro peso. Então, claro, mas mesmo assim nós temos que estar sempre numa eterna vigilância, porque quando a gente entra em algumas discussões e que nós achamos que vale a pena, né? Porque a gente está vendo o benefício da coletividade, nós vamos ser testados. Alguém vai nos chamar e vai nos, tá? Ou nos chamar as falas, ou vai nos xingar, falar alguma coisa. Primeiro que a gente sabe, você se meter numa disputa, você já sabe que não vai agradar todo mundo. Então você precisa, é igual quando a pessoa posta as coisas na internet. Postou, aguenta. Se você não aguenta ouvir a resposta do outro, não entra. Não entra. Porque nem todas as batalhas são para todo mundo. Então, às vezes, tem batalhas que, mas eu não gosto, eu não suporto quando alguém me responde. Então, não fala nada, porque se você tem direito de postar algo, de escrever algo, de dizer, de expressar algo, o outro tem direito de responder. Então, aí você... Mas esse momento é o momento que você está sendo observado. Não só pelos desencarnados, pelos encarnados também, né? Vamos combinar, né? Então, eles colocam ali que o que uma simples palavra pode ter de tão grave para merecer uma reprovação tão severa. Eles estão falando lá da situação do és louco, né? Chamou de louco, não sei o quê. Eles estão usando aqui um exemplo, mas pode ser qualquer coisa, né? Hoje em dia se chama de... direciona, né, para os outros. Gente, eu vou pedir, não me mandem mensagem agora, por favor, eu não posso responder, tá? Agora não tá dando para responder, ok? Então, aí eles estão dizendo assim, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as afeições dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, eles estão dizendo que toda palavra ofensiva é um golpe contra a benevolência recíproca e a fraternidade, que ela entretém o ódio e a animosidade. Então, veja bem, uma pessoa te agrediu e você responde. Aí você não quer ficar por baixo, aí você vai lá e responde. E isso não tem fim. Alguém tem que quebrar a corrente, entenderam?
Alguém tem que quebrar a corrente. Alguém tem que ser mais forte. Às vezes o mais forte não é o que fica batendo. Às vezes o mais forte é o que se recolhe. O mais forte é o que renuncia. O mais forte é o que recua. Porque quando você recua, você não está vencendo o outro, você está vencendo a si mesmo. Essa é que é a questão. Nós não estamos encarnados, nós não estamos nesse mundo para vencer o outro. Nós não temos poder sobre o outro. Não sei, eu acho que a hora que a humanidade compreender isso, vai ficar tudo muito mais fácil. Nós não temos poder sobre o outro, nós não temos poder de modificar o outro. O único poder que nós temos sobre o outro, veja bem, é modificá-lo através do nosso exemplo. Então, se nós dermos exemplo, tá? Nós falamos sobre isso na live de domingo. Se nós dermos exemplo, nós podemos modificar tanto o encarnado quanto o desencarnado que nos acompanha. A pessoa olhar pra gente assim, pá, mas essa pessoa tá tão diferente, né? Não tem mais nada a ver com aquela pessoa de antes. Isso é o que modifica no outro. Então, tanto ele pode modificar as ações do outro em relação a você, em relação aos outros, em relação a ele mesmo, como ele pode, se ele não quiser se modificar, ele pode se afastar. Então veja como é importante isso. Às vezes nós passamos tanto tempo pensando numa resposta inteligente, numa resposta que pegue o outro de surpresa, numa resposta que seja a resposta definitiva, que deixe o outro sem palavras. E às vezes nós não precisamos gastar toda essa energia pensando na resposta, basta silenciar. Silenciou, você acabou a discussão. Então, isso é uma coisa bem básica, mas aí para isso você precisa aprender que em vários momentos perder é ganhar. E para ganhar você vai ter que perder, nem que seja momentaneamente. Então também não adianta vencer o outro e perder a si mesmo. Gente, isso eles estão dizendo para nós há quanto tempo? Então foi o que Jesus quis dizer para Joana. Ele disse assim, olha Joana, é o seguinte, você silencia, mas não é que você foi derrotada não. Você está se educando, você está se controlando, você está se dominando. Não é que o outro está te dominando, você está se dominando. Porque como é que nós vamos querer dominar o outro se a gente não se domina? A pessoa quer mandar em todo mundo, mas não manda no próprio orgulho, não manda no próprio egoísmo, não consegue controlar os próprios defeitos. E no momento que você controla esses ímpetos que nós temos, quando começamos a controlá-lo, as virtudes começam a aparecer. Começam porque uma coisa é fruto da outra. Então eles colocam aqui que, enfim, depois da humildade perante Deus, a caridade em relação ao próximo é a primeira lei de todo cristão. Então eles estão dizendo que além disso ser bom pra gente, isso também é uma caridade pro outro. Porque quantas vezes a gente pensa, vou fazer uma caridade, vou ligar para fulano ver se ele precisa de alguma coisa. Isso é bom. Mas isso a gente faz normalmente com aquelas pessoas com que a gente tem acesso. Aquelas pessoas que nos aceitam, né? Agora, e as pessoas que não nos aceitam? E as pessoas que não nos querem por perto? E as pessoas que não gostam de nós? Que tem um monte, eu tenho um monte, que não gostam de mim. O que eu vou fazer? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou impor que eles me amem, me amem, que Deus mandou vocês me amar, então vocês têm que me amar. Não. Primeira coisa é respeitar a vontade do outro. Ele tem livre-arbítrio para amar quem ele quiser, tá? Outra coisa, se ele não nos ama, se tem alguma coisa em nós que provoca essa reação, porque às vezes não é que ele não gosta da gente de graça, é que adversários de outras vidas, quando entravam em contato, e não é só contato próximo, físico, não. Às vezes você conhece uma pessoa pela internet, você olha pelas coisas que ela posta, você já não gosta dela. Por quê? Porque o fluido que a pessoa exala, ele viaja distâncias e numa velocidade impressionante. Ele chega até você. Então nós agora estamos ligados. O nosso fluido, nós estamos trocando o nosso fluido, a nossa energia, nós estamos trocando.
Então tem pessoas que vai chegar aqui, vai olhar pra mim, vai olhar pra minha cara, eu falando aqui, eu com essa cara de fantasma aqui, vai olhar eu falando e vai, nossa, que bacana, parece que eu já conheço essa pessoa aí, ó, legal. Vai ter pessoas que vão olhar pra minha cara e dizer assim, Deus me livre, se eu vou perder meu tempo ouvindo essa pessoa. Por quê? Porque os inimigos se reconhecem. Então não tem como nós obrigarmos essas pessoas a simpatizarem conosco. Ah, ó, Jesus disse que tem que gostar, então você tem que gostar. Não, tem que começar a modificação por nós. Aí começa a ficar mais fácil. Quando o outro percebe que a gente mudou, ele muda o olhar dele em relação a nós. E isso é uma caridade. Eles estão afirmando, assegurando aqui no Evangelho, que isso é uma caridade com o outro. Nós vamos ter que entender isso. Imaginem o seguinte, tá, queridas? O Evangelho, tá, para nós, aqui na Terra, é a mesma lição que é recebida em todo o universo. Todos os cristos planetários passaram a mesma mensagem que Jesus passou para nós. Está claro? Todas as criaturas em todo o universo recebem esta mesma mensagem. Por quê? Porque ela é uma verdade universal. Então, nós precisamos aceitar que se hoje eu tenho alguma resistência para aceitar isso aqui, a falha não é de Jesus, a falha é minha. Porque ele está retransmitindo uma mensagem, uma verdade que é universal. Então, em qualquer lugar do universo hoje, o Evangelho, só que ele, obviamente, ele é reproduzido em diferentes níveis de consciência. Então, em planetas mais evoluídos que o nosso, ele está sendo estudado com uma profundidade maior. Ele está sendo estudado, analisado num outro patamar mais elevado de consciência, mais elevado de moralidade. Por isso, Deus diz que aqui existe um limite que a gente chega. Ele sabe que existe, que os caracteres da perfeição são já medidos, pesados, analisados, tá, para o nosso planeta. Mas claro, quando você atingir esse caractere de perfeição aqui do nosso planeta, você vai para um outro planeta que lá o nível de perfeição é mais acima, é mais alto. Então nós precisamos entender isso logo, tá? Aceitar que a verdade é essa. Goste ou não, a verdade é essa. Quanto antes a gente aceitar, melhor para todo mundo, tá? Então, nossa, já passou meia hora. Então, mas o que entende Jesus por essas palavras, bem-aventurados que são dóceis porque possuirão a terra, ele disse que se deve renunciar aos bens desse mundo e que prometeu os do céu. Ou seja, ele está dizendo que a gente deve abandonar tudo que é da matéria, né? Não, veja bem. Enquanto espera os bens do céu, o homem precisa dos bens da terra para viver. Alguém vive sem comida? Não, né? Alguém vive sem água? Não. Alguém vive sem remédio? Não, vira e mexe você precisa. A gente não consegue viver sem a ciência. Não consegue viver sem o trabalho das pessoas. A gente não consegue viver sem as interações, tá? Então nós precisamos das coisas da matéria, precisamos do dinheiro, tá? Para poder obter as coisas. Então só que o negócio é o seguinte, o dinheiro é uma coisa boa, o dinheiro não é uma coisa ruim. O uso que se faz dele é que pode ser bom ou mal, porque o dinheiro é neutro. Tá? É igual remédio. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se você pega um remédio e você toma a dose adequada, você melhora. Se você toma de menos, você não melhora, porque está fraco. Se você toma de mais, você também não melhora. Tá? Os resultados podem ser terríveis. Então, tudo que se faz. Então, claro que Jesus sabe que nós precisamos da matéria, nós precisamos trabalhar, nós precisamos, adquirir, nós precisamos ter as coisas. O que ele diz? Vocês não podem
Vocês podem ser os donos do dinheiro, mas o dinheiro não pode ser o dono de vocês. Vocês têm que fazer o uso da matéria, mas vocês não podem servir. Que aí é que tá. Porque por conta da matéria, por conta do querer ter, por conta da ganância, por conta do egoísmo, é que as criaturas estão se degladiando, as criaturas estão em situações terríveis, as criaturas estão passando uns por cima dos outros, estão pisando uns nos outros, brigas entre famílias, entre familiares, por causa de às vezes que nem é muita coisa, né? Às vezes são grandes fortunas, mas às vezes não é grande fortuna, às vezes é uma coisa pequena, que as pessoas estão se brigando por causa de um casaco, por causa de uma coisa que ficou, por causa de um par de sapato, por causa de um anel, por causa de uma joia, por causa de um pança, sei lá o que, entendeu? E as pessoas estão se brigando por causa de coisas que o tempo corrói, estragando relações, estragando relacionamentos por conta da matéria. Então isso é extremamente perigoso. É onde Jesus diz assim, ó, gente, a matéria está aí para que ela sirva para o progresso material das criaturas, para o progresso da humanidade, para o progresso da sociedade. Então, façam um uso inteligente, façam um uso coerente, que aí tudo bem, vai ficar tudo certo. Agora, não se submetam à matéria, não deixem que a matéria subjugue vocês, não sejam escravos da matéria, porque aí vai ficar muito ruim. E aí a gente entra naquela roda de karma, que aí para sair, gente, é complicado, né? Então, somente recomenda não atribuir a esses últimos, os bens da terra, maior importância do que aqueles que são os bens do céu. Então, né, só reforçando. Então, por essas palavras, ele quer dizer que até hoje, os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são dóceis e pacíficos. Então, até hoje ainda é assim. Os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízos que são dóceis e pacíficos. Nós ainda temos esse tipo de situação? Temos. Existem meios mais sutis dos violentos assambarcarem esses bens da terra, tá? Em detrimento dos dóceis e pacíficos, que são os meios jurídicos, meios políticos, tá? Então, o poder, tá? Quando a pessoa tem algum tipo de poder sobre o outro e ela utiliza desse poder para fazer com que as pessoas sirvam a ela, ela se beneficie, tá? Trazendo prejuízo para os outros. Esse é o tipo de violência que hoje existe, embora nós não encaremos como uma violência de fato, tá? E quando a gente fala em violência, o que a gente pensa? A gente pensa na violência como agressão física. Esse tempo da agressão física, embora a gente ainda veja, mas ele já existiu muito antes. Agora, nos nossos dias, os meios de violência a que se refere são os meios de violência da violência moral, a violência psicológica, tá? A violência que é feita com base na superioridade das criaturas que estão momentaneamente em situações de comando e estão se utilizando disso para subjugar os que estão abaixo dele. Tem um trecho muito interessante do Evangelho que fala. Deem uma lida nele depois, que ele explicita bem isso, que a tarefa do superior, que quando fala em superior, pode ser superior em qualquer nível. Pode ser o patrão, pode ser o professor, pode ser o mestre com o discípulo, pode ser aquele que sabe mais com o que sabe menos, mesmo que não tenha uma relação assim profissional, tá? Então, qualquer pais com filhos. Então, a tarefa do superior é olhar pelo que é inferior, né? Ou seja, por aquele que está abaixo dele, está sob o seu comando. Imagine uma cadeia, tá? De uma hierarquia. E aí
olhar por esta criatura e fazer com que esta que está abaixo dela progrida. Então a gente olha hoje na sociedade, quais são as pessoas hoje que estão em cargos de comando, realmente agindo de forma que aqueles que são os seus subordinados progridam. Ou quais são as criaturas que estão utilizando esses cargos de comando para fazer com que as pessoas que estão ali sob a tutela deles sejam subjugadas, sejam cada vez mais enfraquecidas, cada vez mais fáceis de ser. É isso. A violência dos nossos tempos é essa. Então nós não vamos encontrar pessoas que vão sair distribuindo pancada na rua, tá? Esses são os endurecidos, são esses realmente os, né, os espíritos mais infantis, mas aqueles que são mais articulados, tá? Que tem essa inteligência, que não é uma inteligência moral, não é uma inteligência emocional, mas é uma inteligência, eles de outra maneira, eles estão violando e violentando as pessoas, que são maneiras mais sutis, são maneiras utilizando a lei, são maneiras utilizando coisas que a maioria das pessoas estão de mãos amarradas para lutar contra. E isso é uma violência. Se você se utiliza do seu poder para subjugar alguém de forma que essa pessoa não consegue reagir, isso é um ato violento. Tá? Isso aqui nós temos que trazer essa verdade do evangelho para a nossa realidade, que é isso que está acontecendo. Tá? Então eles dizem assim, que a esses dóceis e pacíficos, eu vou ter que tirar daqui o celular porque está batendo sol, que a esses dóceis e pacíficos, tá? Muitas vezes está faltando o necessário, enquanto que a esses violentos, eles estão desfrutando do supérfluo, sem pensar no outro. Só que o que eles dizem? Que isso fica desse jeito? Não, não fica. Existe uma lei a qual todos irão responder. A colheita, né, é obrigatória. Você pode plantar, semear, a semeadura é livre, pode semear à vontade, mas a colheita é obrigatória, ela chega. Não tem o que fazer. E nós não precisamos fazer, ou agir, ou desejar, porque é da lei que isso se cumpra. É da lei. Isso vai ocorrer independente da vontade de qualquer um. Porque Deus criou uma lei tão perfeita que ela tem mecanismos que desencadeiam as próprias reações. Então, fazer é trabalhar em nós, fazer a nossa parte e, obviamente, buscar os direitos que nos cabem, mas sem violência. Nós precisamos aprender isso, que a violência vai gerar mais violência. Então alguém tem que quebrar essa corrente. Então ele diz assim, que ele promete, ele, Jesus, né, promete que a justiça lhe será feita na terra como no céu. Os filhos de Deus. Então veja bem, a justiça será feita na terra como no céu. O que eles estão dizendo? Será que ele está falando assim que aqui se faz, aqui se paga? Ou aqui se faz, no céu se paga? Será que é isso que ele está querendo dizer? Não, ele está querendo dizer que será feita na terra como no céu, porque a justiça se faz em todo lugar. Ninguém escapa à justiça de Deus. Ninguém. Ninguém vai passar ileso, incólume pelo processo de justiça de Deus, porque ele ocorre na terra como no céu, ou seja, em qualquer plano onde nós estejamos, nós continuaremos submetidos à justiça de Deus. Entendeu? Então uma pessoa, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Uma pessoa fez uma besteira e está em vias de ser preso. Aí a pessoa pega e se suicida. Eu vou me suicidar porque eu não quero ser preso, eu quero escapar da justiça, entendeu? Vai escapar? Ela sai da terra. Aí ela vai, porque quando fala em céu, gente, o céu aqui do evangelho não é o céu que tem os anjinhos tocando harpa, tá?
O céu é qualquer outro plano, aqui nós estamos falando entre terra, é plano físico. Qualquer plano físico, qualquer um, eles estão como exemplo, que a terra é o que nós conhecemos, ou pelo menos o que nós temos lembrança, né? Mas terra é qualquer plano físico. Então a justiça de Deus que opera na terra, opera em Marte, em Júpiter, em Saturno, em sei lá qual é o planeta que tem por aí, né, habitado, tá? Em qualquer planeta ela está sendo, qualquer planeta que tenha vida física, ela opera, tá? Nos mesmos moldes. E nos céus é nos outros planos que não são físicos. É isso. Então, a justiça será feita na terra e no céu. Ou seja, onde quer que você se encontre, você continua submetido à justiça divina. Então não adianta querer se esconder, não adianta querer dar fim à vida física para fugir. Ainda vai se complicar mais ainda. Porque além de tudo, ainda vai cometer o crime do suicídio, que é um crime, né? Tá? Então, a justiça de Deus tem essa preocupação de nos colocar isso com tanta veemência que a justiça se faz em todo lugar. Para que a gente tenha essa tranquilidade de que se o outro me agrediu, se o outro me prejudicou, não interessa nessa vida, se é na outra, tá? Eu não preciso. Claro, eu posso buscar os meus direitos, tá? Eles estão dizendo isso, que isso é lícito. Mas eu não preciso ficar assim, guardando aquela raiva, guardando aquele rancor, guardando aquela mágoa, alimentando. Ah, porque ele fez isso. Não fez pra mim, fez pra ele. Não é pra nós que essa pessoa faz. Ela faz pra si, porque ela está guardando pra ela esta energia do mal que ela realizou. E a lei de Deus é infalível. Então, se essa criatura, uma hora, não se adequar... Eu tô falando dessa criatura, mas é para nós também, né? Se a criatura não se adequar às leis de caridade, à lei de amor, à lei de fraternidade, que são as leis divinas, tá? Se ela não se adequar a essas leis, ela vai continuar sofrendo, 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 até que uma hora ela vai ter que se modificar. Agora, se ela se adequar e começar a efetuar esse resgate através do bem, através da bondade, através sabe, das virtudes, pronto, a vida dela já muda. Por quê? Porque ela já mudou. Então, é isso que nós precisamos estar sempre atentos. Todos esses conselhos, né, que Jesus nos deixou, na verdade, eles servem para que a gente não sofra, para que a gente tenha uma vida tranquila, para que a gente consiga ter assim passar pelos planos, tá, de uma forma mais suave, mais amena. Nós temos que passar pelos planos materiais. Não tem como, tá? A reencarnação é universais. Então ainda vai demorar muito para a gente não precisar reencarnar mais. Ainda vai levar um tempo para isso. Então nós ainda teremos que continuar reencarnando. Só que as condições das nossas próximas encarnações podem ser muito melhores do que esta. Então, como é que a gente vai fazer para que essas encarnações sejam melhores? A gente vai começar já a buscar nos adequar às leis de amor e caridade. Então, como é que a gente faz essa adequação? Desenvolver em nós essas virtudes que Jesus coloca aqui. A moderação, a doçura, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Ai, a paciência, né? Tem pessoal que diz assim, Senhor, dá-me paciência, que se me der força eu esgano, né? Então, na verdade, você tem força para esganar, para educar a paciência. Você tem poderes para aniquilar o outro. Você tem condição, você tem inteligência para isso. Mas você não deve fazer isso. Essa que é a questão. É aquele experimento dos balões. Lembra? Eu já falei uma vez com você sobre o experimento dos balões. A gente tem aqui. Então, o experimento dos balões é o seguinte. O cara foi fazer uma dinâmica numa empresa
e ele deu a cada pessoa um balão. Aí, esses balões, cada pessoa, né, dos participantes recebeu um balão e mandaram que eles enchessem. Eles estavam aí, começaram a encher, uns estouraram, sempre tem um povo que é mais, né, mais exagerado, mas cada um encheu o seu balãozinho, deram um nozinho, muito bem. Aí eles, aí o que estava fazendo a dinâmica, né, o monitor falou assim, bom, então agora é o seguinte, cada um vai erguer o seu balão, vai ficar segurando o seu balão, tá, pra cima, e deu na outra mão de cada um palito de dentes. O olhinho brilhou, né? Que você imagina. Como é que funciona a nossa lógica? Balão, palito, tudo a ver, né? Então, o que que eu preciso fazer? Oi, Vera, o que que eu preciso fazer com esse balão e esse palito? As mentes já começaram a funcionar naquela vibração, naquela frequência. Aí o monitor falou assim: bom, eu vou contar de 3 até 1 e eu só vou dar apenas uma. Proteja o seu balão. Aí ele contou. 3, 2, 1. Foi um Deus nos acuda. Vocês imaginam? O pessoal subia na cadeira, levantava o balão, o outro ia com palito para furar o balão do outro. E, bom, eles acharam muito divertido, né? Com certeza. A cabo de menos de 2 minutos não tinha nenhum balão inteiro, todos já estavam furados. Aí ele foi fazer a análise, porque todas essas dinâmicas, elas têm como objetivo fazer uma análise psicológica da coisa. E aí ele disse, bom, então vamos ver. O nosso objetivo, ele foi alcançado? O que vocês acham que é o objetivo dessa dinâmica? Bom, eu não consegui impedir que furassem o meu balão, mas eu furei de alguém. Eu furei o balão daquele lá, daquele lá, daquele lá, daquele lá. Aí ele falou assim, tá, mas peraí. Mas o objetivo, eu não falei em momento algum que o objetivo era furar o balão do outro. Eu falei pro balão, choque. Choque total. Por quê? Na dinâmica, o balão são todas aquelas coisas que nós guardamos com carinho. São as nossas virtudes que nós já conseguimos desenvolver, que nós temos, né? São todas as nossas conquistas, que nós já conquistamos muita coisa. Não conquistas materiais, algumas também, mas as conquistas no terreno da inteligência, no terreno da abnegação, né? Essas conquistas morais, essa mudança de postura, de comportamento que nós já alcançamos, os valores que nós já conseguimos desenvolver. E só que todas essas coisas, elas são muito frágeis. Por quê? Porque você é uma pessoa educada, né? Até que você é provocado. Então, o que a gente mais vê por aí são pessoas que dizem assim, ah, eu sou muito boa, mas não pisa no meu calo. Então, você não é uma pessoa tão boa assim. Você pode ser uma pessoa generosa se nunca for provocado? Quer dizer, como assim? Peraí. Como é que você vai viver sem nunca ser provocado? Como é que você vai viver num planeta que a gente está vivendo numa situação aqui material e sem que nunca ninguém te teste? Isso não existe. Bom, então o balão, ele representa isso. Ele representa toda essas aquisições morais que nós já temos, tá? Mas que são frágeis. Que a qualquer momento nós podemos deixar escapulir pelos dedos se nós não tivermos cuidado. O palito, ele representa todas as ferramentas que nós temos para prejudicar o outro. E nós temos. Nós temos a palavra, nós temos os nossos gestos, nós temos a nossa indiferença, nós temos o nosso egoísmo, nós temos uma série de ferramentas que nós podemos utilizar para prejudicar os outros. Temos. Agora, nós somos obrigados a usar? O fato de você ser mais forte que o outro significa que você deve espancar o outro?
O fato de você ser mais inteligente que o outro significa que você deve humilhar o outro? O fato de você ser mais rico significa que você é mais importante que o outro? Então essa é que é a questão. Nós temos muitas ferramentas, muitos meios para gerar sofrimento. Mas parte da nossa prova, e uma parte muito importante, né? É bom ressaltar, consiste em dominar essas ferramentas e não lançar a mão delas, não fazer o uso delas, para poder gerar uma sociedade mais humana, gerar relacionamentos mais sólidos. Quando uma pessoa te agride e você revida, você tá... É coisa do mundo animal, gente. É coisa da fase animal. O animal é assim, você cutuca, ele reage, ele se defende. Mas nós já passamos dessa fase há tanto tempo, já faz tanto tempo que nós saímos da fase animal, bastante tempo. Então agora nós estamos entrando num outro patamar de consciência. A lei que vai imperar no mundo de regeneração, ela é a seguinte: avançar sempre. Vejam, eles colocam isso e é uma frase que é uma frase chave disso. A característica do mundo de regeneração é que se você estacionar, é a mesma coisa que recuar. Parar e recuar é a mesma coisa. O que é o parar? O parar é assim, ó. Gente, eu não faço bem, mas eu também não faço mal para ninguém. Isso é parar. Isso é estar num estado estacionário, tá? É bom não fazer mais o mal? É bom. Nós não vamos entrar nessa discussão. Agora, para um plano de regeneração, isso não é mais suficiente. Você precisa não só não fazer o mal, mas você precisa fazer o bem. E é o fazer o bem a que eles se referem de avançar. É você ir se melhorando, você ir se controlando, você ir se dominando, dominando-se, não dominando o outro. Eu não tenho esse poder. Então, quando eu avanço, eu me capacito para um plano de regeneração. E nós vamos ter que passar por um plano de regeneração. Não tem como a gente pular de provas e expiações para um plano feliz. Não tem como pular essa etapa. Nós precisamos passar pelos mundos de regeneração. Pelos mundos de regeneração. Isso são incontáveis encarnações. Ai, mas é tanto tempo. O que tem a nossa vida eterna? Nós somos imortais? Qual o problema? Mas os mundos de regeneração já são mundos bons. Muito bons de se morar, de se viver. E nós queremos. Quando a Terra se modificar e se transformar num mundo de regeneração, nós queremos continuar reencarnando aqui. Nós queremos estar aptos para isso. Nós queremos que o nosso passaporte esteja carimbado para adentrar nessa nova fase, nessa nova era. Tá? Então, só que o que eles dizem? Vejam que há uma benevolência também nessa frase. Que não avançar significa recuar, né? Ficar parado é recuar. Então, significa o seguinte: eles não estão sequer impondo a nós uma velocidade para avançar. E não estão também dizendo que nós temos que avançar tantos passos por dia. Eles não estão nos impondo uma distância e nem uma velocidade. Eles estão apenas dizendo assim, ó, avance. A cada dia, avance. Qual é a característica do espírita, meus queridos amigos? Qual é a característica do espírito? A cada dia tentar ser melhor do que no dia anterior. Então veja que Kardec, de acordo, totalmente adequado com essa lei divina, ele já dizia isso. Gente, avancem, não se detenham, porque o que tem ali na frente é bom. Tudo que vem na frente é coisa boa. Esse momento, que é o momento de crise, ele é importantíssimo para nós, porque nós estamos sendo testados. Que momento para estarmos encarnados no planeta Terra. Que momento. Nós estamos vendo o chacoalhar de uma peneira onde estão sendo aferidas, tá?
todas as personalidades, os perfis. Quem é que tem perfil para continuar reencarnando aqui e quem é que não tem mais perfil para reencarnar nesse planeta? Está sendo revelado agora. Todas as máscaras da humanidade estão caindo. Que momento! Agradeçam a Jesus por esse momento que nós estamos vivendo. Tudo concorre para o bem. Olha, lembra de Paulo de Tarso. Tudo concorre para o bem. Então nós não podemos desanimar. O desânimo é uma falta. Nós vamos sim agradecer a Jesus. Estamos aqui nesse momento. Porque ele achou que nós tínhamos fibra. Ele achou que nós tínhamos perfil, sim, para estarmos aqui nesse momento. Que nós seríamos aqueles que nesse momento eles iam chacoalhar a peneira, mas nós íamos ficar em pé. Que nós não íamos cair. Essas são as fichas que Jesus aposta em nós. Olha que coisa boa. Estarmos aqui é motivo de grande alegria e de grande gratidão a Jesus, a Deus, a Ismael, que é o protetor espiritual do nosso país, tadinho. Mas ele sabia que ia ser difícil, mas mesmo assim, ele aceitou a missão e ele também confia em nós. Então nós somos muito agradecidos a eles, tá? A todos eles e a todos os espíritos. Nesse momento que nós vamos fazer o nosso encerramento, são 17 horas, nós vamos agradecer a todos esses espíritos amigos, encarnados e desencarnados, que nos acompanham. Vamos agradecer por esse elo que nos une, que ele é tão precioso, tão importante, e ele é um elo que, se nós cuidarmos bem dele, ele será eterno, Mestre Jesus. Como tu és bondoso de colocar essas criaturas no nosso caminho. Que Jesus nos abençoe, queridos amigos, que Deus nos abençoe e que seja feita sempre a vontade dele acima da nossa. Beijo no coração de vocês e até a próxima, ok? Fiquem com Deus.